O líquido cefalorraquidiano, que denominaremos simplesmente como líquor, é um fluido claro, incolor e aquoso, que circula nos ventrículos cerebrais e espaços cranianos e espinhais e no canal central da medula espinhal. Ele é produzido pelo plexo coroide, que é um epitélio especializado localizado nos ventrículos cerebrais. O líquor normalmente apresenta características específicas que são fundamentais para se distinguir o que é normal, ou seja, estado fisiológico, e estados patológicos ou doenças. Agora passaremos a descrever de forma sucinta alguns desses detalhes. O líquor normalmente é cristalino, mas em condições patológicas ou doenças pode aparecer turvo, purulento ou com sangue, sanguinolento. A pressão de abertura, quando você colhe, normal em adultos, varia de 60 a 250 milímetros, enquanto que em crianças menores de 8 anos varia de 10 a 100. A concentração das proteínas no líquor é muito menor que no plasma sanguíneo, ou seja, no sangue que corre nas veias. E isto se deve a uma barreira hematoencefálica. O líquor desempenha múltiplas funções que são essenciais para o sistema nervoso central, como, por exemplo, proteção mecânica. Esse líquor atua como um amortecedor que protege o cérebro e a medula espinhal contra impactos súbitos ou lesões. Ele também regula a pressão intracraniana. O volume e a dinâmica do fluxo do líquor regula essa pressão, e ele é fundamental no diagnóstico de distúrbios como hidrocefalia, pressão normal e hipotensão intracraniana. O líquor fornece nutrientes essenciais como vitaminas para o cérebro e contribui para um ambiente interno estável. Transporta hormônios do sangue, remove produtos de degradação metabólica para os sistemas venoso e linfático. O líquor, assim também, tem compostos para retirar e remover determinadas substâncias como medicamentos que se localizam e que podem passar para o líquor. O sistema glial linfático tem esta função de depurar essas proteínas anormais e patológicas, principalmente como a beta-amiloide, tau e alfa-sinucleína. Assim, o líquor é uma ferramenta de diagnóstico fundamental. O procedimento de obtenção do líquor é feito como uma punção lombar, que vai ser muito bem explicada na sequência com o nosso entrevistado. E existem indicações urgentes para estudar o líquor, principalmente quando se suspeita de infecção do sistema nervoso central, meningite ou encefalite, ou hemorragias. Não devemos esquecer, uma meningite bacteriana tem uma taxa de mortalidade entre 14% a 25%. E principalmente a desconfiança de uma meningite deve fazer com que se entre com antibióticos de forma imediata e precoce. Suspeitou, a medicação deve ser administrada. Então, o líquor é essencial para diagnóstico de diversas outras situações, assim como condições neurológicas diferenciadas, como esclerose múltipla, síndrome de Guillain-Barré e, às vezes, neoplasias. A carcinomatose, às vezes, pode confundir com infecções, e a citologia do líquor vai determinar e dar a diferenciação do diagnóstico. Então, concluindo, o líquor é fundamental na diferenciação de doenças, principalmente oportunistas, como tuberculose, neurosífilis, infecções fúngicas ou parasitárias, e neoplasias, leucemias e doenças autoimunes.
Este é o tema central do programa Medicina e Ciência de hoje, que vai ser discutido com a presença do Dr. João Batista Costa Neto. O programa de Medicina e Ciência apresentou uma sinopse sobre líquido cefalorraquidiano. Hoje nós temos a grata presença de ter o doutor João Batista Costa Neto, que vai discutir vários aspectos relacionados ao líquido cefalorraquidiano, mais conhecido e denominado para todos sobre líquor. Então, doutor João, o senhor está presente aí, nós vamos discutir de uma forma bastante tranquila. Eu gostaria de fazer aqui para o primeiro bloco algumas questões que são extremamente simples. A primeira delas, por favor, doutor João, se apresente, discorra de uma forma sucinta a sua formação, cursos, enfim, tudo aquilo que o telespectador quer saber em relação a quem nós estamos entrevistando. Maravilha. Dr. Milton, primeiro, muito obrigado pelo convite. Uma honra, né? Um profissional como o senhor estar aqui com o senhor. E, bom, eu sou gaúcho, né? Tenho uma formação, a minha graduação eu fiz farmácia e bioquímica na Universidade Federal de Santa Maria. Posteriormente, eu tive a grande oportunidade de permanecer, de fazer parte de um grupo de bolsistas, né, do Hospital Universitário, imerso no universo da medicina diagnóstica. Na sequência, eu tive a grata experiência de participar, né, numa das primeiras turmas do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com o ilustríssimo Dr. Eurípides Ferreira como preceptor e orientador, né, um grande colega do senhor aí na área do transplante de medula óssea e histocompatibilidade, né. Tive essa memorável oportunidade de estar com ele, aprendi muito. E aí, Dr. Milton, no meio do caminho, né, eu tive também o insight de desenvolver uma área empreendedora. Então, eu sempre corri paralelo o empreendedorismo com a ciência, né? Não são duas áreas fáceis de conciliar, mas galguei nesse sentido. E aí, no decorrer, né, posterior à minha pós-graduação lá no Einstein, eu migrei para o Mato Grosso do Sul para empreender, e lá tive 3 empresas. Minha última empresa de medicina diagnóstica eu levei para a Bolsa de Valores, e daí comecei a retomar o trabalho científico, né? Então, eu fui para a Alemanha, tive a oportunidade de estar junto com o Dr. Heiber, na Alemanha, que é uma das grandes autoridades mundiais no mecanismo, né, da integração do líquido cefalorraquiano com ferramentas modernas de diagnóstico, né, usando dos parâmetros básicos até a parte mais avançada. E aí, retomando a academia, né, finalizei o mestrado e agora estou na reta final do meu doutorado, onde nesse segmento eu pude estudar mais profundamente as doenças autoimunes, principalmente as desmelinizantes e especificamente a esclerose múltipla, tá? Finalizando nessa corrida acadêmica aí, também fiz outras especializações na área, né, depois do Einstein, né, são pós-graduações lato sensu, e quando eu migrei para esse processo de levar a minha empresa para o mercado da Bolsa de Valores, eu integrei os exames em relação ao estudo do líquor com os exames de imagem. E a partir daí nós estamos criando algoritmos e ferramentas extremamente diferenciadas, integrando num lugar único um laudo integrado
de ressonância magnética com os parâmetros modernos do estudo da barreira hematoencefálica, onde a gente consegue ampliar muito a assertividade das etiologias neurológicas. Tá? Então, resumidamente é isso, e dentro desse processo da pesquisa, vários centros. Perdão, enfatize bem a atuação na Alemanha que o senhor passou. Eu acho que isso é muito importante para as pessoas saberem, porque isso vai permear a sequência do programa. Por favor, como é que foi? Perfeito. Por que você foi para a Alemanha, então? Perfeito. Bom, dentro toda essa minha trajetória na área diagnóstica, a questão de resultados laboratoriais que nós estávamos, vamos dizer assim, na rotina, né, na área do líquido cefalorraquiano no Brasil, eu senti uma dificuldade de ter uma contribuição maior para o paciente, porque as ferramentas utilizadas eram ferramentas muito aquém do que o material pode fornecer. E esse segmento na área científica do Brasil é um segmento muito carente, mas muito carente mesmo, né? Tanto na parte científica como na parte de uso prático para apoio diagnóstico. Então eu me senti extremamente limitado nesse processo. E aí eu comecei a buscar outros lugares, né, referenciais, para poder melhorar isso. Né? Eu ficava perguntando assim, mas será que nós temos essa ferramenta, esse material, ele é tão nobre, ele pode trazer tantas respostas, e a gente tem limitações no estudo dele. Né? Então, essa procura pela Alemanha foi porque a Alemanha é hoje o centro, né, mais importante dos protocolos que saem para uso do líquido cefalorraquiano para o mundo inteiro. A escola alemã de licorologia é uma escola centenária, né? Tanto é que a primeira punção em vivo, ela, né, quando vai retirar o material do paciente, né, essa punção ela foi feita por um alemão. Então, assim, a escola alemã da licorologia, ela é uma escola muito aperfeiçoada. E quando eu me encontrei com o Dr. Heiber, eu percebi o quão a nossa ciência aqui nacional e as ferramentas diagnósticas estavam aquém da contribuição que do que a Alemanha estava proporcionando para os seus pacientes. Então, nesse processo, quando eu voltei, eu trouxe ferramentas diferenciadas, sempre focando no baixo custo, né? Não adianta a gente ter ferramentas extremamente, né, ferramentas de melhorias, mas essas ferramentas, se elas forem caras, então não vai gerar o acesso para a população, vai dificultar para a população ter acesso a isso. E a Alemanha sempre pensou nisso também, tanto é que ela criou inúmeras ferramentas de baixo custo para justamente todos terem acesso ao diagnóstico avançado. Então, quando eu voltei aqui para o Brasil, eu tive a minha resposta em relação a isso. Então, eu comecei a desenvolver um ecossistema dentro dos meus grupos de trabalho e comecei a formar novos profissionais no pensamento do conhecimento que eu já tinha adquirido aqui no Brasil, somado ao conhecimento que a Alemanha me proporcionou. Então, assim, Dr. Milton, né, os telespectadores, hoje, né, graças a esse processo, a gente desenvolveu nos últimos 10 anos uma série de estudos e algoritmos na qual o paciente que procura tanto o meu serviço como dos colegas que se formaram comigo, eles têm hoje condições de contribuir de uma maneira muito mais avançada em relação às etiologias neurológicas. Tá? Então, basicamente, a Alemanha foi o grande divisor de águas entre um conhecimento escasso para um conhecimento muito avançado, e isso proporcionou muitos avanços aqui para a gente. Muito bom. Doutor João, então
Então, os resultados decorrentes dessa sua ida à Alemanha redundaram em publicações, aconteceram algumas coisas dessa sua ida para lá? Perfeito, doutor Milton. Sim, elas resultaram, como todo estudo, né? Ele não foi uma a construção, o resultado disso não foi imediato, mas foi a semente para eu iniciar um processo, né? Na qual eu estou no 10º ano completando esse ano, né? Onde lá, logo após o retorno da Alemanha, eu percebi que a gente precisava mudar os métodos e até mesmo entender melhor os nossos dados para poder construir ferramentas para gerarmos publicações avançadas na área e também ferramentas diagnósticas acessíveis para a população. Então, no início, eu tive muita dificuldade porque eu tentava reunir os grupos de trabalho, tanto né, da área médica como da área científica, e eu ia lá e eu tinha uma certa, né, os colegas tinham uma certa restrição a alguma mudança, até por conta do desconhecimento em relação ao que eu estava falando. Então foi uma luta diária, né, de persistência em relação a essa escada que eu escolhi subir, na qual eu tive colegas que não aceitavam esses novos pensamentos e alguns colegas que aceitavam esses novos pensamentos em relação à mudança dos métodos diagnósticos, né, focado no líquido cefalorraquiano. Com isso, Dr. Milton, o que aconteceu? Eu tive que dar 2 passos para trás. Então eu tive que chamar os graduandos ali, os colegas que atuavam na área, quem se interessava em se aprimorar comigo, para construir um ecossistema de profissionais, para daí eu gerar grupos de pesquisa, para angariar vários centros na busca por pacientes, para nós termos os resultados, né? Nós estamos num país continental, na qual a gente poderia contribuir para essa mudança das ferramentas diagnósticas na área do neurodiagnóstico. E com isso, agora, os frutos que a gente está colhendo de toda essa transformação levaram, né, começaram ali nos primeiros 5 anos, mas agora, Dr. Milton, no ano 10 é que ele está começando a rodar de uma maneira mais, uma maneira mais prática. Né? Então, essas publicações que a gente começou a levar a partir de 2024 de uma maneira mais concreta, a gente levou para a Europa, inicialmente em Dubai, no Congresso Europeu de Análises Clínicas. Em 2025, a gente levou para Bruxelas, no Congresso Europeu de Análises Clínicas. O ano passado, a gente teve a grata experiência, né, de estar levando para algumas publicações de renome em revistas importantes internacionais, principalmente europeias. Também tive a grata satisfação desses trabalhos chegarem lá, né, nos seus revisores e nos seus leitores europeus, e eu fui convidado, né, no finalzinho do ano passado para participar do seleto grupo de licorologistas europeus que estão incumbidos de montarem novos protocolos de ferramentas diagnósticas, usando, né, as técnicas que nós temos e aprimorando. Então, a partir de toda essa construção, o meu grupo, né, hoje faz parte de um ecossistema maior. Então, o que a população vai colher disso? Vai colher que os profissionais que estão sendo formados ou passam pelos nossos grupos de trabalho, eles vão para suas cidades, né, para suas regiões, e lá eles conseguem desenvolver um trabalho assertivo e resolutivo muito maior do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Mas como nós estamos começando ainda, né, a gente tem o grande sonho de ter milhares de colegas nessa linha, né, Dr. Milton? Muito bom. A nossa conversa vai continuar, tem algumas coisas importantes que nós vamos ter que esclarecer. Então, o programa Medicina e Ciência vai ter uma paradinha, mas logo, logo nós voltamos. Fiquem conosco.
O tema de hoje, em Atualidades Médicas, no programa Medicina e Ciência, é sobre terapia celular na doença de Parkinson. Este é um tema que tem sido aventado demais em toda a mídia. A doença de Parkinson, não devemos esquecer, é uma enfermidade neurodegenerativa crônica e progressiva que afeta o sistema nervoso e principalmente os movimentos. Ela se caracteriza principalmente a morte dos neurônios em uma região cerebral chamada substância negra e que reduz a produção de dopamina, que é um neurotransmissor essencial para o controle motor. Como sintomas importantes, podem ter sintomas motores, aqueles tremores que todo mundo sabe, que as pessoas não conseguem controlar, pode ter sintomas não motores, que são variados, como distúrbios do sono, alguns aspectos de constipação, depressão, e o importante, a doença de Parkinson é uma doença progressiva. E o que tem sido aventado em toda a imprensa são os aspectos relacionados à terapia celular. Isto basicamente se deve à informação sobre um grupo de células que são células-tronco embrionárias pluripotente induzidas, que nada mais é do que uma capacidade que se descobriu de você ter em uma célula que já está definida como se fosse uma célula de pele, em que você consegue fazer com aquela célula, ela volte a ser uma célula embrionária, uma célula primitiva, ou seja, uma célula que pode derivar para qualquer tipo de célula. Então, através de estudos, principalmente que ocorreram no Japão, com um indivíduo, com uma pessoa chamada Shinya Yamanaka, que teve o Prêmio Nobel de 2012, você conseguiu, através de alguns fatores, que são chamados fatores de Yamanaka, você transforma aquela célula que já era definida em uma célula primitiva. E que você pode transformá-la em uma célula potencialmente dopaminérgica, em uma célula possível de tratamento no paciente com doença de Parkinson. Então, isto é que tem acontecido. Houve estudos iniciais, nós na sequência vamos mostrar algumas das publicações que vão alcançar a todos os telespectadores, em que isto evoluiu para os estudos frequentes que estão sendo publicados. Ao lado vocês vão ver vários artigos, várias publicações que demonstram que existe uma possibilidade da terapia celular evoluir. Porém, alguns problemas existem. Os estudos são de fase 1 e fase 2, são iniciais e para poucas pessoas, e que têm vários problemas técnicos ainda a serem resolvidos. Mas isso é uma grande possibilidade para o futuro. O programa Medicina e Ciência hoje tem a grata satisfação de ter o professor, Dr. João Batista da Costa Neto, licorologista, que nos está dando o prazer de informação de aspectos relacionados a um exame muito importante. Nessa segunda parte, nós vamos perguntar algumas coisas importantes. Dr. João, por favor, o que é a Academia do Líquor? Explica para a gente o que ela é, quais são os resultados que você tem tido, quando que ela começou. Eu acho que esse é um aspecto muito importante. Como que as pessoas podem entrar em contato com a Academia do Líquor? Porque eu fiquei sabendo dela há não muito tempo. Claro, porque eu não sou da área, mas fiquei sabendo por alguns outros aspectos que no programa, evidentemente, que a gente vai continuar discutindo. Por favor, doutor João, explique para todos os telespectadores estas questões. O que é a Academia do Líquor? Perfeito, Dr. Milton. Bom, a Academia do Líquor foi um projeto na qual, como eu falei um pouquinho no bloco anterior,
foi uma construção de uma resolução de um problema maior, da dificuldade de aceitação, né, de romper velhos conceitos na área diagnóstica, no neurodiagnóstico, para novos conceitos, né? Então, a Academia do Líquor surgiu em 2020 como um ecossistema integrando ensino, pesquisa e diagnóstico. Com isso, o que a gente, nos passos iniciais, propôs? Eu propus cursos gratuitos nos nossos canais nas mídias sociais, né, tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook, com vídeos gratuitos, né, e até convido a todos que tiverem mais interesse no assunto. E ali João, a gente começou. Doutor João, quem pode fazer esses cursos? É para quem? Maravilha. Isso é muito importante para o telespectador saber. Exatamente. Esses cursos, eles são focados para profissionais médicos e não médicos que atuam na área e são habilitados para laudarem exames laboratoriais. Então, envolvem biólogos, farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos e médicos. Esse é o grupo de profissionais que está habilitado para entrar nos cursos, se aperfeiçoar, né? No momento que o colega ele entra no ecossistema ali da Academia do Líquor, nesse conteúdo gratuito, alguns migram para os nossos conteúdos pagos. Dentro desses conteúdos pagos, nós temos uma pós-graduação específica no neurodiagnóstico, onde a gente traz toda a expertise de diversos profissionais nacionais e internacionais, né, nos módulos, na qual o colega, no final de 18 meses, ele sai especialista em licorologia laboratorial, neurodiagnóstico, dentro do método que a gente trabalha, né? Paralelamente também, Dr. Milton, esse ecossistema da Academia do Líquor, nós temos colegas que, ao adentrarem, eles se tornam pontas na pesquisa. Então, eles colocam as suas instituições, os seus serviços, a sua capacidade para estar contribuindo, né, na captação de pacientes ou na captação científica da sua própria expertise, com casos que já atendeu, na área. Então, com isso, a gente começou a atrair colegas que na época lá tinha interesse na mesma área. Isso foi crescendo muito, Dr. Milton, e hoje a gente tem praticamente em todos os estados brasileiros, alguns países aqui da América do Sul e também da Europa e da América do Norte, né? Até recentemente a gente teve um colega da Ásia que também fazendo parte aqui do ecossistema. Então, a Academia do Líquor é um hub, né, é um ecossistema em que envolve ensino, pesquisa e diagnóstico, onde a gente também tem um serviço diagnóstico, onde a gente recebe os pacientes, atende os pacientes, né, e integra todos esses procedimentos, desde os exames de imagem até chegando os exames do líquor, né, especificamente para cada tipo de doença, né? E a partir daí a gente foi construindo esse ferramental de aprimoramento. Então, qual que é o grande, os resultados maiores? O paciente, em vez, né, o que acontece normalmente na maioria dos lugares quando não tem um especialista licorologista? Os pacientes vão, né, tem os sinais e sintomas, tem ali, né, o que está sentindo, ele procura, muitas vezes, um médico, né, de atenção básica, esse médico percebe esses sintomas e encaminha para um especialista. Geralmente um neurologista, um geriatra, um oncologista, enfim, depende do sinal e sintoma. Né, um infectologista, a partir daí, o infectologista, né, o médico especialista, ele consegue mapear ali daquele paciente e ver
e ver a necessidade da prescrição do exame. Então, geralmente, nesse momento, ele vai buscar os exames de imagem, ressonância magnética e tomografia, e os exames do líquor. A gente recebe esse paciente, executa os procedimentos, os exames, monta um laudo integrado e devolve, né, o resultado para o médico prescritor, conversando com ele, discutindo, e com isso a gente eleva a assertividade em relação ao que ele está buscando ali, de uma maneira muito diferenciada, Dr. Milton. Por quê? Porque quando procura um licorologista, essa integração é mais rápida e a assertividade é mais alta. Quando não tem um licorologista, vai lá para, né, o colega que tem a clínica da imagem, faz o exame, aí vai lá para o colega que tem um laboratório, ele executa o exame, muitas vezes ele não tem os equipamentos corretos, terceiriza o exame. Como ele não tem expertise, muitas vezes aquele laudo ali bem cheio de letrinhas e números que muitas vezes não desvendam o que o paciente tem. E aí quando volta para o especialista também, às vezes, ele não consegue ter um direcionamento, porque vai depender muito da expertise dele. Então, a nossa busca aqui é ter uma maior resolutividade do paciente num ambiente único, na qual a gente sempre vai estar em contato com o médico que encaminhou. Então, a gente direciona de uma maneira muito assertiva e resolutiva o que está acontecendo com aquele paciente, porque eu integro exames de imagem com os estudos do líquor e a gente consegue ter uma definição muito interessante para o paciente. Muito bem, doutor João. Vamos dar uma pequena parada no programa e depois nós vamos voltar com algumas questões que os telespectadores têm maior interesse em relação a quando se indicar, qual é a importância e, enfim, de uma forma muito simples, o que é o líquor. Isto será no próximo bloco. Vamos descansar um pouquinho, já voltamos. Fiquem junto conosco. Hoje é um dia muito feliz realmente para todos nós que estamos envolvidos nesse projeto, nesse programa de governo. Ele é importante porque nós estamos comemorando hoje o 100º voo do Transplantar, com a finalidade única e exclusiva de fazer a captação de órgãos para transplante em todo o Brasil. Esse é um trabalho hercúleo, é um trabalho que envolve muitas pessoas, e é até difícil nominar as pessoas, porque é uma corrente, na realidade é uma corrente. E essa corrente vai se estendendo cada vez mais. Todas as pessoas que participam direta ou indiretamente desse projeto são sabedoras que estão colaborando com a vida humana. Então é um projeto de solidariedade. É um projeto que ele tem uma característica muito específica, porque ele é um pouco governo e um pouco particular. É uma parceria pública-particular sui generis. É diferenciada. Por quê? Não há compromissos de ambas as partes. Prevalece o quê? Prevalece o voluntariado. E o voluntariado hoje, ele se apresenta como um fator muito importante para que as pessoas possam se unir em um determinado grupo visando atingir determinadas finalidades que venham favorecer a pessoa humana. Então, quando nós falamos em colaboração, em cooperação, em solidariedade, eu queria, nesta oportunidade, agradecer. Em primeiro lugar, agradecer todas as famílias que doaram órgãos dos seus entes queridos.
Nós pensávamos inicialmente que o problema do Brasil seria a doação de órgãos. Mas, na realidade, as pessoas doam órgãos. As pessoas estão imbuídas já com esse pensamento e elas fazem a doação. É lógico que é difícil. O transplante ele tem duas coisas, né, antagônicas. De um lado, a dor, o sofrimento da família que perde. Do outro lado, nós temos a alegria, temos a satisfação e temos o reconhecimento. E temos também o reconhecimento da sociedade. Porque é um trabalho que você faz voluntário, é um trabalho que todas as pessoas estão imbuídas do mesmo pensamento. Então, esse agradecimento aos familiares, ele é muito importante e é um exemplo para que outras famílias, em casos idênticos, repensem a respeito da doação de órgãos. Quem pode falar e se manifestar com relação à doação são os familiares. O pai, a mãe, o avô, o tio, o irmão, enfim. A própria legislação estabelece as pessoas legitimadas para tanto. Então, um outro agradecimento é justamente aos proprietários de aeronaves que gratuitamente cedem horas de voos para realizar esta função importante para nós humanos. Esses empresários e nem aparecem. Esses empresários, eles doam não só a aeronave, como também eles bancam o combustível da aeronave. Isso é uma demonstração inequívoca de que o empresário que está aportado nesse projeto, ele quer ajudar, ele quer colaborar, ele não quer a propaganda para ele. Se ele quisesse fazer propaganda, ele tinha um prato cheio, mas ele não quer. E isso se torna muito bonito, porque é o anonimato que você está participando e você não sabe quem você ajuda. Então você faz o bem, mas você não sabe a quem. Agradecer também a amizade que eu tenho com o comandante Lira, que ele é presidente do Instituto Brasileiro de Aviação. Esse instituto é aquele que trabalha juntamente com a nossa central de transplantes e também a Secretaria de Saúde. Agradecer sempre aí a iniciativa dele, agradecer ao Dr. Honorato. O Dr. Honorato, ele é um médico transplantador cardíaco e é apaixonado por transplante. Então, o Dr. Ronaldo Honorato, embora ele não esteja aqui hoje, fica nosso abraço, nosso cumprimento, porque nós conseguimos nos unir e formatar uma situação que nem a gente imaginava que chegaria em pouco tempo ao 100º voo. Agradecer, enfim, a todas as pessoas, agradeço também a própria secretaria, o secretário da Saúde, Dr. Eleusis Paiva, porque ele abraçou o projeto. E agradeço também o nosso governador, porque ele também simpatizou pelo projeto e, principalmente, ele acreditou. Ele acreditou, o governador Tarcísio de Freitas, e transformou o projeto num programa de governo. E nós estávamos começando ainda, engatinhando. E hoje nós estamos com 100 voos realizados. E para festejar 100 voos realizados, foi feita uma captação hoje em São José do Rio Preto, a minha cidade, onde mora a minha família. E nesta captação, que foi a maior de todas até hoje, foram doados 4 órgãos importantes: o coração, pâncreas, fígado e rim. E isto ajuda 4 pessoas. 4 pessoas que terão uma qualidade de vida melhor. 4 pessoas que terão
uma outra chance na vida. Então, para ficar, vamos dizer, falando a respeito de transplante, nós poderíamos ficar aí durante muito tempo falando. Mas o entusiasmo também é muito grande, a alegria é muito grande. Hoje de manhã, quando eu falei com a Carmen é também figura importante nesse projeto. Ela faz um tipo de logística administrativa. De manhã ela perguntou se eu não queria ir para São José do Rio Preto, né, para festejar o 100º voo. Eu, infelizmente, não tive condições, porque eu estava com já inúmeros compromissos na secretaria, então não pude ir. Mas aí veio a alternativa. Quando chegar a equipe, eu vou ao aeroporto de Congonhas e eu vou recebê-los, recepcioná-los e parabenizá-los. Eu acho que o transplantar, além de ganhar o prêmio Inovare na categoria de Cidadania e Justiça, ele é um exemplo para o país, porque ele demonstra que pessoas que se unem em torno de ideias que possam se tornar realidades, essas pessoas conseguem congregar muitas outras pessoas, porque o objetivo final, ele é muito grande. O objetivo final, ele vai trazer benefícios para o homem, benefícios para a sociedade, e cada um que participa dessa empreitada de solidariedade sente dentro do coração aquele calor que emana, aquele calor que realmente transfere para as outras pessoas o seu próprio entusiasmo. Então, nesse dia, que é um dia inesquecível, é um dia de muita glória, de muita satisfação, eu quero desejar que o transplantar continue voando cada vez mais. Eu quero desejar que o transplantar busque inúmeros órgãos nesse Brasil inteiro, para que todas essas pessoas que estão em filas de transplante possam conseguir realizar o seu intento. Então, fica aqui meu abraço a todos, meu agradecimento a todos, e eu acredito que a missão está começando. Ela deu o primeiro passo, 100 voos. Desses 100 voos, provavelmente os 94 transplantes, 95, desses 95, 54, 55 de coração, desses 55 de coração, 16 de coração infantil, que é muito difícil. Então vejam que a prosperidade está batendo a nossa porta. Então um abraço a todos, muito obrigado. O programa Medicina e Ciência tem a grata satisfação de ter o Dr. João Batista da Costa Neto, que está discutindo aspectos sobre líquor, sobre o líquido cefalorraquidiano. Agora, nesse terceiro bloco, nós vamos pedir ao Dr. João Batista que nos explique de uma forma bem simples, primeiro, o que é o líquor? Segundo, quem deve fazer e para que serve? Isso é muito importante para os nossos telespectadores. Perfeito, Dr. Milton. Bom, primeiro, bem sucintamente, o líquido cefalorraquiano é um material biológico que ele banha todo o nosso cérebro e medula espinhal. Então, todo e qualquer sinal e sintoma que envolva o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico vai ter reverberação no líquido cefalorraquiano. Então, o líquido cefalorraquiano, na sua função básica, ele serve para proteger o cérebro de impactos. E também ele faz as remoções, né, de substâncias na qual ali os nossos neurônios trabalham continuamente, ajudam a fazer a remoção dessas substâncias tóxicas e a sua renovação é diária. Então, tudo que acontecer no nosso cérebro e medula espinhal, a gente consegue avaliar a partir da coleta desse material. Ela é uma coleta simples? Não, ela não é uma coleta simples. É uma coleta na qual ela é elegível, ou seja, tem que passar por uma avaliação médica para ver a necessidade da coleta, existem critérios.
Obedecendo esses critérios, ficando elegível o paciente, ele agenda a coleta, né, uma coleta geralmente ambulatorial, onde procura um profissional habilitado, é realizada essa coleta, o paciente também tem alguns pontos ali que ele tem que ficar de repouso, né, mas não tem nenhum bicho de 7 cabeças nisso, e aí esse material ele é colhido e vai para o laboratório para as devidas análises. Então, essas análises é que, aqui o meu recado para todos os telespectadores, é que nem todos os serviços laboratoriais estão preparados para executar. Né? Por mais que seja um laboratório, né, às vezes ele tem ali ferramentas muito básicas que não vão atender às necessidades que nós temos hoje, né, de investigações mais aprofundadas, né? E aqui eu dou um exemplo do que eu falei no primeiro bloco, na esclerose múltipla. Se o laboratório não está preparado com as técnicas corretas, com a coleta correta, às vezes esse laudo que vai vir desse material, ele vai mais dificultar o diagnóstico do que facilitar para o médico que solicitou esse procedimento. Então, o líquido cefalorraquiano ele é fundamental para o funcionamento do sistema nervoso central. Então, tudo que acontecer no nosso cérebro, o líquor é o ambiente na qual a gente tem várias ferramentas para investigar o que está acontecendo quando o paciente tem algum sinal, algum sintoma. E quais são os procedimentos depois que colhe o líquor? Normalmente se faz. Claro que a sinopse do programa deu vários aspectos relacionados ao líquor. No entanto, seria bom que você explicasse para o telespectador, porque hoje em dia cada vez mais entrou agora o estatuto do paciente, ele está cada vez estão mais atentos às indicações e às vezes recusam o procedimento. Explica para a gente. Perfeito, Dr. Milton. Bom, os telespectadores, acho que o mais importante aqui é que esse procedimento ele é um procedimento na qual, para ser executado, né, a coleta tem que passar por um profissional habilitado. Colhido esse procedimento, né, nós temos mais de 500 exames que podem ser realizados. Os principais vamos dizer assim, os principais grupos de doenças na qual, né, a gente tem uma contribuição muito avançada, vão desde as infecções, das famosas meningites, né, e encefalites, até, por exemplo, uma investigação para se o paciente tem uma lesão neuronal que pode estar levando a um quadro demencial da doença de Alzheimer e também fazer diagnósticos diferenciais. Então, esse leque de exames, ele é bem amplo, mas rotineiramente a gente atende no nosso serviço as infecções, os pacientes que têm algum tipo de câncer, que têm algum sinal e sintoma neurológico, tá? Os pacientes com doenças autoimunes, principalmente que envolvem o grupo de doenças desmielinizantes, e agora, né, o grupo das demências, que envolvem o Alzheimer e todos os outros, né, outras categorias de demências, e também o mal de Parkinson. Então, o líquor, ele deixou de ser um instrumento básico lá, que a maioria está acostumado só para uma infecção, para um ferramental muito amplo dentro da neurologia. Para o senhor ter uma ideia hoje, Dr. Milton, e os telespectadores, 70% dos grupos de doenças neurológicas são elegíveis para a coleta do líquor para que esse material seja analisado para diagnóstico diferencial. O que é um diagnóstico diferencial? Nós temos muitas doenças que têm os mesmos sinais e sintomas. Às vezes o paciente vai lá e busca um exame de imagem, aquele exame de imagem também traz um resultado na qual o médico, será que pode ser isso, né? Pode ser aquilo, e exige um diagnóstico diferencial. E o líquor hoje contribui muito para esse diagnóstico diferencial. Mas volto a frisar, procure um licorologista. Caso não tenha na sua cidade, né, procure nas redes sociais, entre em contato conosco, que nós temos um ecossistema muito grande nacionalmente,
né, e até alguns países da América Latina, na qual a gente pode estar indicando o colega na sua região para estar acompanhando esse caso. É muito importante. Muito bom. Vamos dar uma pequena parada novamente e logo voltamos com alguns aspectos importantes. A importância do líquor, principalmente no diagnóstico de algumas doenças neoplásicas, aspectos em relação às doenças autoimunes, que eu acho que são de extrema importância o conhecimento de todos os telespectadores. Já voltamos. Medicina e Ciência? Um programa criado para falar de forma clara e acessível sobre saúde, medicina e ciência. Aqui você encontra informações confiáveis sobre atualidades médicas, tratamentos, prevenção e os avanços que estão transformando a saúde. O Medicina e Saúde vai ao ar em TV aberta, alcançando mais de 2,5 milhões de pessoas em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos. Porque informação de qualidade salva vidas, e saúde e tecnologia nos fazem crescer. O programa Medicina e Ciência hoje está tendo a grata satisfação de ter o Dr. João Batista da Costa Neto, que está discorrendo e discutindo conosco aspectos relacionados ao líquor, ao líquido cefalorraquidiano. Neste último bloco, gostaríamos de perguntar para o Dr. João Batista: é importante quem tem uma leucemia aguda fazer um líquor? Doutor, importantíssimo, né? Tanto na leucemia aguda, como em todas as doenças oncohematológicas e também as doenças neoplásicas não hematológicas. Pois todo e qualquer paciente, né, na qual tem ali um diagnóstico de uma neoplasia, pode desenvolver metástases para o sistema nervoso central. E quem que vai dar essa resposta para ajudar nesse diagnóstico? É o líquido cefalorraquiano. Então, fundamentalmente, no Brasil, né, nós estamos evoluindo nesse processo. Alguns tipos de neoplasias já têm como critério no diagnóstico colher o exame do líquor para imediatamente ver se tem ou não tem a filtração do sistema nervoso central, para seguir um caminho diferenciado. Outras neoplasias, como por exemplo o câncer de mama, que infiltra muito o sistema nervoso central, só que é uma doença muito silenciosa no paciente, a paciente só vai ter uma manifestação clínica quando a metástase está muito avançada, ainda está nesse processo de construção, em que momento se coleta o líquor para isso. Então, Dr. Milton, eu diria que qualquer tipo de câncer, ele é importante ter um licorologista no acompanhamento, né? E também um exame, né, de imagem, que muitos já têm essa definição também, para estar trabalhando de uma maneira a fim de rastrear o quanto antes quando acontece a infiltração das células no sistema nervoso central, tá? Em relação a doenças autoimunes, você citou aspectos relacionados à esclerose múltipla, que é uma doença extremamente importante do ponto de vista de evolução. Ela pode ter várias classificações, mas para que serve o líquor para o diagnóstico? E qual o ponto que deve ser feito? Constante, antes ao diagnóstico? Conta aspectos relacionados à esclerose múltipla. Perfeito, Dr. Milton e telespectadores. Quanto à esclerose múltipla, né, a gente teve várias fases na evolução do líquor nas técnicas para apoiar tanto no diagnóstico como no acompanhamento. E hoje a gente vive uma das fases mais importantes de conhecimento da aplicabilidade dos exames do líquor para a esclerose múltipla. Em primeiro lugar, por que se colhe o líquor na esclerose múltipla ou nas doenças desmelinizantes?
Porque no Brasil, a gente tem doenças infecciosas que imitam todos os sinais e sintomas da doença autoimune. E aí o líquor vai ajudar nesse diferencial, né? Quando chega lá para a gente avaliar, a gente olha, opa, não se trata de uma doença autoimune, é uma doença infecciosa que está imitando os mesmos sinais e sintomas. E eu vou destacar duas aqui. Quer dizer que não é só para o diagnóstico de meningite que o líquor serve? Exatamente, Dr. Milton. Eu diria que assim, ó, a nossa classe científica que atua no laboratório precisa dessa transformação cultural, porque hoje 95% pensa só nisso, Dr. Milton, né? Então, assim, e a população, por ser leiga, também não conhece o procedimento. O procedimento, ele só vai ser conhecido quando alguém da família precisa. E o grande, eu acho, recado aqui é ter o licorologista. Se você está nos vendo, nos ouvindo em algum momento, pensou em exame do líquor, tem que ter um licorologista, tá? E aí, doutor Milton, voltando para a esclerose e os telespectadores, no segundo momento, a esclerose múltipla ela ajuda muito em algumas marcações de alguns exames para confirmar algumas subdivisões dentro das doenças desmielinizantes ali, se tem só lesão no encéfalo, se tem lesão na medula espinhal, se tem lesão no nervo óptico, há algumas linhas diferentes de tratamento, tá? E recentemente surgiram mais alguns marcadores para acompanhar a efetividade do tratamento, tá? E por que é importante isso? Porque algumas medicações não conseguem segurar os ataques relacionados ao nosso próprio corpo a gerar os sinais e sintomas, né? Então o paciente tem o chamado surto. Esse surto ele é muito agressivo para o nosso corpo, porque pode deixar o paciente acamado. Então nós temos hoje ferramentas laboratoriais para entender se a medicação está sendo suficiente para evitar o surto. Isso é muito importante. Então, o líquor serve para o diagnóstico diferencial e para o acompanhamento. E no caso da esclerose múltipla, né, que é 100% atendido pelo sistema público, na qual as medicações são muito caras, o líquor ele tem uma acurácia muito importante, porque dependendo de cada paciente, nós temos medicações diferentes de ataque. Então, o quanto o paciente tiver mais qualidade no diagnóstico, executando os testes corretos, mais assertivo vai ser o tratamento dele. O que acontecia no passado? O diagnóstico ele era clínico. Então, o médico, vinha às vezes também algum exame de imagem, ficava na clínica, mas quando ia para o tratamento não tinha tanta efetividade porque não fazia essas diferenciações que o líquor permite. Então, resumidamente, na esclerose múltipla é isso, é obrigatório. Todo paciente que tem uma suspeita de esclerose múltipla, ele deve realizar o exame do líquor. É obrigatório. Muito bom. Dr. João, então nós gostaríamos que você fizesse algumas considerações finais. Para mim ficou muito claro que o líquor de um exame antigo, simples, ele serve cada vez mais para diagnóstico diferencial. Ele serve para diagnóstico de doença neoplásica, ele serve para diagnóstico de doença infecciosa, ele serve para diagnóstico do ponto de vista de doenças autoimunes. Então, para mim ficou muito claro, e evidentemente, alguma dúvida que o telespectador queira fazer, nos encaminhe que nós encaminharemos ao Dr. João e depois daremos a resposta que for necessária. Então, por favor, Dr. João, faça suas considerações finais em relação ao programa de hoje sobre líquor. Muito bem, muito obrigado. Eu queria mais uma vez agradecer a grande oportunidade, Dr. Milton, tá? E também essa oportunidade de falar com todos os telespectadores. E eu queria aqui deixar um pouquinho em relação ao futuro do exame do líquor. Então,
o exame do líquor, né, que parece uma coisa singular, ele se transforma num leque de 500 oportunidades de exames para 70% das doenças que envolvem os sintomas neurológicos. Tá? O que a gente vem trabalhando no presente para colher no futuro? Né? Nós estamos trabalhando numa integração dos padrões dos exames de imagem, ou seja, os exames de ressonância, integrado aos padrões dos exames do líquor. E com isso, lá na frente, nós teremos ferramentas e marcadores muito mais assertivos e resolutivos para o paciente. Então, esse é o grande recado científico. Agora, para os telespectadores, né, o público leigo, sempre que você, né, ouvir, ou ver, ou ler, ou tiver contato com algum paciente, algum familiar que precise desse exame, exija o licorologista. Só ele vai garantir que o exame do líquor esteja sendo feito de uma maneira competente. Não tendo licorologista, é muito difícil que o conhecimento necessário para ajudar o paciente não esteja sendo, né, atendido na plenitude. Isso é muito importante para a sociedade estar ciente disso. Tá? E eu fico aqui à disposição de todos os telespectadores que quiserem, né, tirarem suas dúvidas. A gente tem as nossas mídias sociais, no Instagram é @Academia do Líquor. Nós temos outras mídias, mas a, né, que mais os pacientes entram em contato com a gente é a Academia do Líquor, que com certeza a gente responde todo mundo e a gente ajuda no que for necessário para o encaminhamento em relação ao que o paciente precisa, tá bom? Dr. Milton, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos os telespectadores e até a próxima. Este foi o programa Medicina e Ciência, desmistificando e informando aspectos da saúde. Até a próxima.